e dele te esconderás, com ele se levantará sem falta. Cerca dos vestidos do homem e das mulheres. Não haverá traje de homem e mulher, e vestirá homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, de alguma árvore no chão, com um passarinho ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tornará a mãe com seus filhos. Deixa ir livremente a mãe, e os filhos tornará para ti, para que o bem te vá, e para que prolongue os dias. Quando ficares em casa nova, fará o teu telhado um parapeito, para que não ponha culpa de sangue nas tuas mãos. Se alguém tem alguma maneira, juntamente, franjas porá no quarto as bordas da tua manta com que te cobriste. As penas de diversos pecados cometidos para com as mulheres. Quando o homem toma a mulher, entrando ela a aborrece, e lhe imputa coisas escandalosas contra ela. Divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça, sua mãe, tomarão os sinais de virgindade da moça e levarão para fora aos anciãos na cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciões: darei a minha filha para a mulher antes dos homens. Porém ela se aborreceu. Eis que ele imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha. Porém eis aqui os sinais de virgindade das suas filhas, e esconderão e o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e castigarão, e os condenarão com ciclos de prata, e dirão ao pai da moça, porquanto duvidou a má fama sobre a virgem de Israel, e lhe será uma mulher todos os dias, não poderá despedir. Porém, se este negócio for de verdade, que a virgindade não achou na moça, então levará a moça à porta da casa do seu pai, e homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra. Pois faz loucura Israel, prostituindo-se na casa do pai. Assim tirarás mal no meio de ti. Quando o homem for achado, deitado com mulher casada com o marido, então ambos morrerão, e o homem que se deitou com a mulher, e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Quando o homem for ver uma moça virgem despojada com algum homem, ou um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trarei ambos à porta daquela cidade, e os apedrejarei com pedras até que morra a moça. Portanto não gritou na cidade o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal no meio de ti. Se algum homem no campo achar uma moça desposada, o homem a forçar a deitar-se com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça fará nada. A moça não tem culpa de morte, porque o homem que levanta contra o seu próximo lhe tira a vida. Assim é este negócio. Pois achou no campo a moça desposada, gritou, e não houve que livrasse. Quando o homem achou a moça virgem, não foi despojada, e a pegar nela, deitou-se com ela e foi apanhados. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai a moça 50 ciclos de prata, e portanto humilhou-se ela lhe será por mulher, e não poderá despir todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher do seu pai, nem cobrirá outrela o seu pai. Amém? Aqui o título fala da caridade ao próximo, né? Vendo extraído o boi ou ovelha do teu irmão, não esconderás deles instituir. Então aqui está falando também da mentira, né? Que nenhuma mentira fica encoberta. Então você não vai fazer o mal ao seu irmão e vai ficar encoberto. Porque a mentira, como já diz a própria palavra, né? Ela tem perna curta, né? A verdade mesmo, ela chega de bandeja na sua mão. Então não adianta esconder do Senhor os maus feitos, sendo que a verdade um dia ela... Assim também, né? A verdade chegará e a mentira também. Então é melhor que se fale a verdade. E o teu irmão não estiver perto de ti, tu não conheceres, reconhecê-lo à tua casa, para que fique contigo, até o teu irmão busque. Então se achares alguma coisa, independente se é do seu irmão, ou seja de quem for,
guarde, porque o dono vai procurar, né? Esse foi sábado que eu fui no mercado com o Murilo, fazer umas compras. Aí eu guardei as compras no porta-mala e falei, Murilo, vai levar o carrinho. Aí eu falei assim, não, eu vou te ajudar, porque ele pegou 2 carrinhos pequenos que não cabia, né? Quando ele chegou lá, dentro do carrinho tinha requeijão, pote de requeijão. E tinha acabado de sair uma mulher com as compras. Eu gritei, senhora, a senhora caiu da sua sacola. Né? Aí ela pegou e falou assim, mas não é meu não. E não tinha ninguém, só tinha eu e ela, né? Eu falei, eu vou deixar aqui no carrinho. Aí eu peguei e falei pro Murilo, Murilo, quem foi mais honesta? Ela que falou que não era dela ou eu que vi ela saindo e perguntei se é dela, né? Então tá aí, são bons exemplos que você tem que dar, né? Não tinha ninguém, se eu não pegasse outra pessoa ia pegar, eu não roubei, né? Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei assim, aí, quem é? As duas foram honestas. Aí ele pegou e falou assim, mãe, eu acho que foi a senhora. Eu falei, eu acho que foi ela. Porque eu não sabia, pra mim era dela. Ela podia muito bem ter falado que era dela, ter voltado e ter pegado, né? Aí, esse é o sinal de honestidade, né? Se você achou alguma coisa do seu irmão, viu que tem alguém por reclamar, que tem gente de má fé, né? Que mesmo achando, vendo que é da pessoa, vai esconder e fica pra ela, né? Então, o senhor está dando aqui bons exemplos, né? Que a verdade, a mentira, a gente tem que viver com a verdade, não de mentiras, né? Porque daqui a pouco é uma mentira para encobrir a outra e outra para encobrir, daqui a pouco vira uma bola de neve. E a verdade, ela sempre vem. Isso é para nós não sermos envergonhados perante o Senhor, né? Viver falando a verdade. Até porque o Senhor dá discernimento para nós, quando a gente sabe se a pessoa está falando a verdade ou não. Eu tive, por exemplo, às vezes eu estou ali a gente conversando pelo WhatsApp, a gente não conhece a pessoa que está lá do outro lado. Mas assim, eu falo assim, a pessoa inventa umas mentiras tão cabulosas que eu falo assim, meu Deus, a pessoa não tem vergonha de mentir, né? Então eu creio também que o mentiroso, eu creio não, tenho certeza, ele não vai ganhar o reino do céu. Então a mentira, a verdade, por mais que ela seja dura e crua, ela tem que ser a verdade. Nós temos que viver pela verdade, né? Até porque nada passa encoberto aos olhos do Senhor. É verdade. Você está mentindo para o seu irmão, você está mentindo para sua mãe, para o seu pai, mas o Senhor está vendo. É verdade. Né? Não adianta ficar dando desculpinha de isso, que aquilo, outro, porque o Senhor, Ele sabe da verdade. Nada vai ficar escondido, né? Então não adianta eu fazer as coisas na sua frente para mostrar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou digna de alguma coisa, se o Senhor, Ele me conhece no mais oculto e profundo. Eu estou mentindo para quem? Para mim mesmo e mentindo para o Senhor. Né? Então o Senhor, Ele não se agrada disso. Glória a Deus, aleluia. Não tem mentira pequena nem grande. Tudo é mentira. E tudo é pecado. E que nem o pecado também. Não é que Abraão mentiu, né? Foi envergonhado, né? Agora eu falo. A mentira Por foi isso que Abraão. ali do Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade, ela Mas é a palavra de Abraão. que é a verdade. E é o Senhor que nos liberta também, né? Então, está dentro da palavra. Você lê na palavra, o Senhor vai dando discernimento para você do que Ele quer de cada um de nós, né? Então, a gente... E Abraão mentiu dizendo que a mulher não era dele. Ele mentiu, Sim. né? Aí a mentira já veio de lá. Ele vai pagar um... E da mesma forma também foi Jacó, né? Que se passou no lugar do irmão para ganhar a bênção, né? Porque, ó, Abraão, Porque a mãe foi que induziu ele. Abraão é pai de quem? Abraão não é pai de Isaac? E a descendência de Isaac já veio Isaac, Jacó, tá lá, aí, tá vendo? E É, o senhor Ismael também, né? Ismael, né? verdade. E assim, nós também não podemos nos achar dignos de alguma coisa, né? Porque é vontade do Senhor. Essas coisas só aconteceram lá atrás, para que hoje nós venhamos tirar a prova do que nós realmente somos, né? E nós pega também, né? Já vem, né? E a gente pega por murmurar,
se achar perfeito. É verdade. Aleluia. E ninguém é perfeito, né? O perfeito foi só Jesus que veio, né? Não teve pecado algum, se despiu, né? Para poder pagar pelos nossos pecados. É verdade. Nós que somos ingratos de não reconhecer isso, né? Louvado seja Deus. E assim também farás do seu jumento, assim farás com seus vestidos, e assim fará com todas as coisas perdidas que se perder do teu irmão e tu achares. Não poderás esconder. O jumento do teu irmão, o seu boi não verás. Em todos os caminhos deles esconderá com ele e levantará sem falta. Acerca dos vestidos de homens e mulheres. Haverá traje de homem da mulher, e não vestirá um homem vestido de mulher, porque qualquer que faz essa abominação será ao Senhor teu Deus. Né? Então aqui o Senhor está repreendendo os homens que se vestem de mulheres e as mulheres que se vestem de homens. Né? Então é que nem tá, é a abominação, é o anticristo, né? Que está se apostando das vidas das pessoas, né? Está fazendo com que um homem chegue de frente a um espelho, vestido de mulher e se ache bonito, né? Se ache que é uma mulher, ou vice-versa, né? Mas o que a gente pode fazer por essas pessoas? Orar, né? Para que o Senhor possa se revelar verdadeiramente para eles, para que eles possam se converter do pecado. Né? Porque a única coisa que a gente pode fazer, a gente pode ficar apontando, ó fulano, você está errado, isso assim, assim, outro. Se é o próprio Deus que nos convence disso. E quando encontrares algum ninho de ave no caminho, uma árvore ou chão com passarinhos ou ovos, a mãe posta sobre os passarinhos e sobre os ovos, não tomará a mãe com seus filhos, deixar-te livremente a mãe, os filhos tomará para ti, para que bem te vá, para que prolongue os seus dias, né? Quando edificares uma casa nova, fará o teu telhado de parapeito, para que as ponha culpa de sangue nas tuas mãos, ou alguém de alguma maneira cair nela. Então ninguém vai construir uma parede. Ninguém vai construir uma parede no lugar de uma ponte, né? Porque parede, ela se fecha e não tem como ninguém enxergar através dela. Mas uma ponte, né? Se a gente criar uma ponte, a gente pode fazer com que aquelas pessoas cheguem do outro lado, né? Então essa é a ponte. Nós somos a ponte de Jesus para que eles possam chegar em outras vidas, porque ele já nos escolheu para trazer, para fazer o ID dele e conhecer a palavra. Então nós somos a ponte para edificar outras vidas, né? Que nós sejamos essa ponte. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não semeas a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que não profane o fruto da semente que semeares a novidade da vinha. Como o boi e como o jumento, juntamente não lavarás, e não te vestirá diversos estofos de lã juntamente. Franjas porás no quarto bordas da tua manta que te cobriste. As penas de diversos pecados cometidos pela mulher. Quando o homem tomar a mulher entrando, ela aborrece. Imputa coisas escandalosas contra ela e divulga má fama, dizendo que tomei essas mulheres e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então naquela época o pessoal tinha isso, né? Hoje em dia, infelizmente, não segue mais os costumes de antigamente, né? Eu mesmo, na nossa época, né, Nana? Da pastora também, era bem rigorosa. Era bom que se os dias de antigamente a gente pudesse vivenciar hoje, né? Com temência, né? Ao pecado, porque somos pecadores desde o dia que nascemos, né? Mas eu falo assim que antes as coisas eram mais encobertas. Os namoros eram diferentes dos namoros de hoje em dia. Tem namorada era mais brincar bola, queimada, chute-bola. Só olhou, falou que estava namorando. Fulano olhou para mim e estou namorando com fulano. Namorar, mas não tem esse negócio de outras coisas, né? Claro que sempre teve, sempre existiu, né? Tem, né? Mas a gente fala que antes era mais encoberto. Era bem diferente, né? As meninas, que nem quando eu comecei a namorar,
comecei a namorar não. Que a minha mãe achava que eu já queria namorar. Aí ela ficava falando que toma cuidado, porque se você aprontar eu vou saber. Não sei o que. Mas é o que acontece. Eu falei, mãe, os tempos agora são outros, né? Embora ela não tenha ensinado como, porque era muito encoberto, às vezes também não tinha aquela intimidade de conversar uma com a outra. Mas assim, a gente foi muito amiga. Nós somos até hoje. Eu sou apaixonada pela minha mãe. E assim, ela nunca deixou nada encoberto, né? Escondido. Se tivesse alguma dúvida, ela conversava. Mas eu falei assim, mãe, a diferença do tempo da senhora para os tempos de hoje é porque hoje a gente tem infância, a gente brinca. É uma brincadeira saudável. E as meninas na nossa idade, de 13, 14 anos, já estavam casadas. Mal saía das fraldas se casava, né? Então, os tempos estão mudando, as coisas também. E o que cabe é... Isso aqui eles ensinam tudo, né? Então, eu mesmo vim aprender na escola, né? Sobre essas coisas. Não era abertamente. E assim... A pastora casou com 16 anos, que a gente sabe, né? Porque ela já falou pra gente. É uma criança. Hoje em dia é uma criança. Eu vejo meus filhos como criança. 14. Então, de não conhecer. E hoje eu vou falar. Naquela época era criança de verdade. Hoje não tem mais inocente, não. Né? Então, o que cabe a nós, né? Pais, jovens que ainda vão ter seus filhos, né? Para instruir, para não se perder no meio do caminho. O bom era que se estivesse aqui, buscando, adorando o Senhor e sendo ensinado como realmente deveria ser. Mas não é por força, nem por violência, né? Diz na palavra do Senhor. A gente tem que instruir, mas também não pode obrigar, né? Porque é melhor vir pelo amor, né? Pelo amor, porque o Senhor foi buscar, do que pela dor forçado. Porque vem forçado, depois sai, porque quer conhecer, né? E acaba se perdendo, né? Então o Senhor está dando discernimento para a gente ter sabedoria de saber como lidar com os jovens. E eu falo mais assim, os jovens de hoje em dia, eles não sabem o não. O não, sabe? E eu falo assim, começa dentro de casa, porque se você não ensina teu filho a respeitar você como pai, ou respeitar na escola, depois ele vai ser um adulto inconsequente. Eu falo porque eles são exemplos de hoje em dia. Os jovens, eles não querem mais, tipo assim, ter a responsabilidade de trabalhar. Tá lá porque eu vou cumprir horário, mas eu só tô com sono, tô cansado. Jovens, né? Não é que nem a gente que ou saía de casa para trabalhar, porque tem que trazer o alimento para dentro de casa. Hoje não tem, sabe por quê? Se for mandado embora, papai banca, mamãe banca. Não é verdade? E é dessa maneira, não tem responsabilidade por causa disso. Porque o pai e a mãe não deixam faltar nada. Graças a Deus o Senhor honra a nossa vida, que é para não faltar nada. Né? Isso eu estou falando dos jovens, mas tem adulto também, que até hoje é dependência de pai e de mãe. Aí me diga, como que um adulto desse vai crescer e tomar responsabilidade na vida? Né? Então é isso, a palavra ela fala muito, né? Que está falando do casamento, de como era, principalmente o povo judeu, né? Que usava dessas crenças aqui, que se a filha não fosse virgem, eles não casavam, né? Ela ia ser desonrada e todo mundo ia ficar sabendo. Então, vê o grau que era naquela época e hoje em dia está tudo aí. Uma coisa mais normal do mundo. Que nem a gente vê também, casal novo, tá namorando e vive a vida de casado. Me diga quando que a pessoa dessa vai querer casar? Nunca. A mesma coisa não vai. A moça, né? Mandou ela explicar a mocinha tinha que ser separada. Tinha uma casa separada somente para aquilo ali. As anciãs cuidavam daquela jovem, porque estava no seu período. Aí tinha que ficar lá. Aquela moça que passou 12 anos, da filha de Jade, ela deu hemorragia, já veio com hemorragia, e estava à beira da morte, e foi quando ela morreu, e Jesus ressuscitou. Né? Mas por causa disso, era tudo separado. Não podia ficar. A mulher não podia, o homem não podia deitar com sua mulher se ela tivesse vindo lá. Podia? Porque era sagrado. Apesar de ser impuro, era sagrado. É sagrado. Hoje em dia, Hoje
Pois é, os tempos mudaram, mas a palavra ela não muda, ela continua a mesma, né? Então, o Senhor ele vai dando discernimento e sabedoria de como a gente lidar em certas situações, né? Às vezes a gente quer queimar a nossa carne, se despir dela, mas infelizmente, né? Todos os dias é um recomeço para cada um de nós, né? Então, o Senhor venha nos encher cada vez mais de sabedoria, né? Que a gente não venha se perder e que não é bom que se arrisca o que está dentro da palavra, né? Mas nós não somos tão perfeitos assim, né? Então, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, amém?